Fala meninada, tudo bem com você? Mais uma videoaula, o isolamento social segue em frente e a gente segue com nossas videoaulas. Hoje, o encontro entre dois mundos, o choque cultural entre índios e brancos. Vamos conhecer a cultura de cada um deles, as diferenças e como ocorreu esse processo de colonização, as guerras aqui entre brancos e índios. Aqui na América, importantíssimo que você coloque no seu caderno culturas diferentes, índios versus brancos, culturas diferentes, índio versus brancos, o encontro entre dois mundos, Nós vamos estudar na videoaula de hoje como o branco, como o índio, o relacionamento do índio com a guerra, o relacionamento do branco com a guerra, o do índio com a religião, o do branco com a religião, o relacionamento do índio com o ouro e do branco com o ouro, para que a gente tenha uma noção geral dos choques culturais, como cada um enxergava o mundo, como cada um defendia a sua estratégia de sobrevivência. O europeu, o branco na Europa, no continente europeu, e o índio aqui na América. Então, você vai colocar um tópico importante, coloca assim, o índio e a guerra. O índio e a guerra. Na linha de baixo, coloca armas indígenas. E abre uma chave aí de 5 linhas. Armas indígenas e abre uma chave de 5 linhas. Lembre-se, antes do europeu, antes do homem branco, do espanhol, chegar aqui na América, o índio já conhecia a guerra, ele já guerreava. E o índio possuía armas para fazer a guerra. As armas indígenas, eram feitas de madeira, corda e pedras. A mais conhecida de todas, a mais tradicional, o arco e flecha. Você coloca aí na linha de baixo. Também existia a machadinha. Uma madeira, uma pedra na ponta amarrada com corda. E a lança. Então, consequentemente, são armas utilizadas pelos índios. Uma mais sofisticada era a zarabatana, feita de bambu, utilizava o espinho. E o espinho era contaminado por venenos de planta ou de animais. Consequentemente, uma arma biológica mais elaborada. Então, perceba que o índio já guerreava e o índio, ele possuía o seu armamento. Logicamente, menos sofisticado do que o armamento do homem branco. Um dos motivos que acabou facilitando a vitória dos brancos sobre os índios. O seu potencial bélico, a sua tecnologia de guerra. O índio tinha uma tecnologia de guerra mais primitiva. O índio também possuía, então coloca aí, estratégia militar. Então a estratégia militar do índio, abre uma chave aí de 4 linhas. Estratégia militar, e você coloca assim, era baseada na coragem. Na outra linha, encarava o adversário de frente. Na outra, atacava com tudo, visando derrotar de forma mais rápida o adversário. De forma mais rápida possível o adversário. Então entenda que o índio, ele tem armas para fazer a guerra, o índio já fazia a guerra, e o índio tem sua estratégia militar. E a estratégia militar dele está baseado na coragem. Será que essa estratégia militar, esse poder militar, essas armas indígenas serão párias para as armas do homem branco? Então, o outro item que você vai colocar no seu caderno, o branco e a guerra. Aí você coloca na linha de baixo, armas dos brancos. Abre uma chave aí de 8 linhas.
Armas dos brancos, uma chave de 8 linhas, para ficar bem organizado, para que você utilize todas as ferramentas disponíveis, seu caderno, livro, pesquisa na internet, tanto de utilizar tanto o material clássico tradicional, quanto as plataformas tecnológicas, utilizar tudo, elas se complementam. Então, nas armas dos brancos, coloca, eram feitas de ferro. Olha a diferença. Enquanto a arma indígena está ali madeira, corda, pedra, a arma dos brancos, ferro. Mais resistente, mais confiável. Utilizava a pólvora, então quer dizer que o europeu, quando chegou aqui, ele já utiliza a pólvora. Isso indica que ele vai conseguir jogar e atacar o índio de uma distância maior. Utilizava o cavalo. Então, consequentemente, o europeu também ele ampliou a sua altura, trazendo para cá o cavalo. Tanto a altura quanto a velocidade. E o índio não utilizava. Principais armas. Espada. Escudo. Armadura. Lembre-se que a flecha tinha dificuldade de penetrar a armadura do europeu. Consequentemente, alguns índios começaram a acreditar que o soldado europeu era um deus imortal, porque suas flechas não entravam. Perceba, choque de tecnologia. O índio não conhecia a tecnologia bélica do homem branco. Uma surpresa para ele. Daí uma certa dificuldade também de lutar contra o homem branco. Utilizando a pólvora, você tem um revólver e você tem a espingarda. Naquela época, no máximo, 2 tiros. E, logicamente, o instrumento mais letal que o europeu trouxe para a América, o canhão. O instrumento mais letal, o canhão. A bala de canhão. Quando joga-se a bala de canhão, o barulho era algo que o índio não conhecia. Além do poder de destruição do canhão, o barulho perturbava os índios, chegando até traumatizá-los. O som mais alto que o índio conhecia na natureza era o barulho de um trovão. Então, consequentemente, o índio questionava o barulho dessa arma, achando que ela era sobrenatural, porque lembrava o barulho do trovão. E lembre-se que a religião indígena associa os seus deuses a elementos da natureza. Então, consequentemente, dá para você perceber a tecnologia bélica do europeu sendo muito superior à tecnologia bélica indígena. Há outro tópico, coloca estratégia dos brancos. Estratégia dos brancos. Abre uma chave aí de 8 linhas. Estratégia dos brancos. Coloca, o europeu estudava o adversário. O europeu estudava o adversário. O europeu buscava conhecer o seu inimigo para derrotá-lo com maior facilidade. Então, consequentemente, aqui não é a coragem, aqui é a utilização de uma certa inteligência. Conhecer o inimigo, saber contra o que está lutando, é fundamental numa estratégia bélica. Realizava emboscadas para pegar o adversário de surpresa. Então, ao invés da coragem, a artimanha, utilizando a emboscada. Lembrando que na guerra, o enganar, o mentir, para induzir o adversário ao erro, faz parte da estratégia. O engano, a indução. Numa guerra, geralmente a primeira coisa que se perde é a verdade. A guerra de narrativas, as informações mentirosas, tudo isso faz parte de uma estratégia bélica, conhecida e utilizada pelos europeus. Fazer alianças militares com o inimigo que eles estavam lutando. Então lembre-se, o inimigo do meu inimigo pode ser meu aliado. O inimigo do meu inimigo pode se tornar meu
aliado. Então, consequentemente, os índios tinham conflito entre si e os europeus conseguiram aproveitar essa situação, aumentando a sua quantidade de soldados, conhecendo como o índio guerreava através de alianças militares. Então, os europeus faziam alianças militares com tribos rivais, com inimigos rivais. E, quando necessário, quebrava essa aliança. Buscava vitória a qualquer custo. Se pudesse, utilizava até cercos militares para enfraquecer o adversário, impedindo a chegada de água e de alimentos. Lembre-se que um dos aspectos dessa guerra foi a contaminação dos adversários com doenças que eles não conheciam. Gripe, varíola, sarampo. As epidemias ajudaram a dizimar os índios, enfraquecendo, matando, facilitando a conquista. Como estando dentro de uma pandemia do coronavírus, é importantíssimo você entender que os europeus, além da cruz e da espada, trouxeram para cá vírus. Além da cruz e da espada, trouxeram para cá vírus, por exemplo, o vírus da gripe, da varíola, sarampo. É importante que você entenda. Estratégias diferentes. A relação do índio e o ouro, outro tópico no seu caderno, a relação do índio e do ouro. Aí coloca o ouro entre os índios seminômades. Seminômades eram vistos como uma pedra como outra qualquer. O ouro entre os índios sedentários, maias, incas e astecas. O ouro para os maias, incas e astecas, índios sedentários, possuía valor arquitetônico. Por exemplo, para as grandes construções, ajudando a embelezar as grandes construções. Também possuía um valor decorativo para a fabricação de joias. E valor religioso para a fabricação de tigelas e vasos nas cerimônias religiosas. Então, o ouro é visto de uma forma pelo índio seminômade, o índio que vive em tribo, como se fosse uma pedra, como outra qualquer, e de forma mais sofisticada para os índios mais evoluídos, maias, incas e astecas. E qual que era outro tópico? O branco e o ouro, a relação do branco e do ouro. Para o branco, o ouro é considerado a principal fonte de riqueza, extremamente valioso, uma fonte de riqueza. De acordo com o metalismo, uma nação era considerada rica dependendo da quantidade de ouro e prata nos cofres do Estado. Então, o padrão de enriquecimento do europeu, do homem branco, é o ouro. A quantidade de ouro, isso de acordo com o metalismo. Uma forma diferente de ver o ouro. A relação entre o índio e a religião, outro tópico, o índio e a religião. Lembrando, os índios eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Os deuses estavam presentes nos elementos da natureza e dos animais. Possuíam sacrifícios humanos. E a relação do branco com a religião. Lembrando, os brancos europeus eram monoteístas. Trouxeram para cá o cristianismo. Então nós fizemos uma videoaula hoje importantíssima. Importantíssimo que você tem que ter no seu caderno. A relação entre o índio e o branco com a guerra. A relação entre o índio e o branco com o ouro. A relação entre o índio e o branco com a religião. É importantíssimo que você tenha que ter tudo isso no seu caderno de forma organizada. Dessa forma, percebemos as estratégias utilizadas e os motivos pelo qual os europeus saíram vitoriosos do combate com os índios, conquistando o continente americano. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja seguindo em frente. Eu sei que você é um líder, eu sei que você é alguém diferenciado. E vamos juntos, vamos em frente. Até a próxima videoaula. Sucesso!